Se eu te perguntasse nesse exato momento que prova você teria da existência de Deus, o que você me diria? Talvez respondesse: a Bíblia mostra que ele veio ao mundo e realizou coisas incríveis. Ou talvez dissesse com lágrima nos olhos: eu estava doente, sem esperança, e de repente eu melhorei, pois foi Deus. Eu não desmereço quem crê assim, mas é preciso olhar do outro lado. Do outro lado está um jovem que não sente esse amor por Deus. Talvez ele esteja quebrado, esmagado por perdas, traído por promessas da vida. Seus sonhos ruíram, seus amores se foram, a sua única companhia é a dor. Ele não consegue ver Deus, só vê a ausência. Enquanto você acorda e agradece: eu te amo, Deus, obrigado pela vida, ele apenas pensa: maldito seja esse mundo, e se existir um Deus, maldito seja ele também. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. E como culpá-lo? Muitas vezes ele olha ao redor e vê os que dizem amar a Deus são os primeiros a atrair esse amor. Religiosos que pregam virtude, mas vivem de corrupção, que rezam com os lábios, mas odeiam com o coração. Então o jovem ateu conclui: um descrente que vive com retidão é muito mais justo que um crente hipócrita. E para aqueles que creem que a moral é subjetiva, há de usar esse argumento para provar o seu ponto. Se ateus que creem em uma moral objetiva como os cristãos distorcem essa moral conforme seus próprios interesses, isso só prova que a moral, na prática, é subjetiva. Eles podem dizer: vejam os cristãos, falam de bem e mal absolutos, de mandamentos eternos, mas vivem de acordo com suas próprias vontades, justificam injustiças, ignoram os pobres, compactuam com a corrupção, tudo em nome de uma fé que supostamente deveria guiá-los ao sumo bem. Se nem mesmo quem acredita numa moral objetiva consegue segui-la de forma coerente, então essa moral não passa de uma ilusão. E eu concedo de fato da ideia de que muitas vezes um ateu possui muito mais moralidade que um cristão, por exemplo. Mas curiosamente, essa aparente contradição não nega Deus, de certo modo o revela. Porque como explicar que um ateu que nega a existência de Deus ainda assim ama, ajuda, se sacrifica e pratica o bem? E a resposta está no mais profundo da sagrada tradição. A lei moral foi escrita no coração de todos os homens. Mesmo sem fé, muitos seguem essa lei, amam o próximo, cuidam do fraco e se compadecem com o sofrimento humano. Às vezes os maiores seguidores de Cristo não são aqueles que enchem as igrejas ou recitam orações, mas os que vivem o amor com total sinceridade. Talvez sem saber, esses ateus estejam mais próximos de Cristo do que muitos que falam seu nome. E para você que duvida da moral como objetiva, vale olhar com atenção para o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Ele afirma que todo ente que possui um ser tem uma natureza própria e uma finalidade intrínseca, aquilo que Aristóteles chamou de telos. O ser humano também possui um fim, ele é naturalmente inclinado ao bem, ou seja, aquilo que aperfeiçoa sua essência enquanto ser racional. Essa orientação para o bem se manifesta por meio da lei natural, uma participação da criatura racional na lei eterna, a ordem estabelecida por Deus. E mesmo sendo finito, perecível em sua carne, o ser humano é capaz de conhecer racionalmente os princípios dessa ordem universal. E esses princípios se impõem à razão de qualquer pessoa, independente de cultura ou religião. Por isso são reconhecíveis por todos. Faça o bem, evite o mal, preserve a vida, busque a verdade, honre os vínculos sociais e familiares, viva com justiça. E esses fundamentos não são frutos de uma convenção social, mas de expressões da natureza racional humana. Portanto, o bem e o mal não são produtos de uma subjetividade individual, mas de uma realidade objetiva que decorrem pela própria natureza estrutural do ser humano. E essa é uma visão profundamente aristotélica tomista, que reconhece que há uma ordem moral inscrita na própria realidade, não é inventada, mas descoberta pela própria razão. Mas é claro que outros filósofos apresentam visões totalmente diferentes. Thomas Hobbes, por exemplo, parte da ideia de que o homem nasce egoísta e violento e que somente um contrato social forte, que vai ser representado por um Estado totalmente soberano, pode conter essa natureza caótica. E se eu pudesse falar qualquer frase que ajude aquele jovem ateu que antes se sentia triste e coagido pelo existir de Deus, seria: e se algum dia eu duvidar de Deus, será na bondade humana que buscarei enxergar sua presença. Mas se nem isso encontrar, se o mal for tudo que os meus olhos conseguirem ver, ainda assim acreditarei em sua existência, porque sei que ao negar o bem, o homem perde o maior dos tesouros. Albert Camus, filósofo do absurdo, também caminhou nesse deserto. Ele nos conta a história de Sísifo, o rei que enganou os deuses e foi condenado a empurrar eternamente a pedra até o topo da montanha. Sempre que estava prestes a alcançar o alto, a pedra rolava morro abaixo, e ele tinha que começar tudo de novo. Camus usa esse mito para ilustrar o absurdo da existência humana. A repetição, o sofrimento, o esforço aparentemente sem sentido. Sua vida pessoal foi marcada por esse sentimento. Perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial, viu os horrores da guerra e foi criado por uma mãe silenciosa e pobre. Aos 17 anos, adoeceu de tuberculose e mesmo assim estudou filosofia. E mesmo diante do absurdo, Camus acredita numa única saída: continuar, levantar, empurrar a pedra e viver. Assim como Sísifo, que embora condenado não desiste.
No fundo da fé cristã e o existencialismo de Camus se cruzam num ponto misterioso, na certeza que vale a pena continuar, mesmo quando nada faz sentido, porque a esperança pode nascer da dor, a fé pode florescer mesmo em meio ao deserto, e o amor, esse amor verdadeiro, pode parecer nos lugares mais improváveis. Deus talvez seja justamente ali, no homem que sofre, mas não desiste, na alma que nega, mas ama, na pedra que sempre cai, mas que alguém ainda assim decide carregar. E ao meu ver, a maior causa de ateísmo nunca foi, e talvez nunca seja, um problema puramente lógico. Se a questão fosse apenas racional, teríamos que negar toda a tradição filosófica escolástica e as respostas profundas de Santo Agostinho e os argumentos de São Tomás de Aquino, bem como as provas da patrística da existência de Cristo. Devemos lembrar que foi um padre, Georges Lemaitre, quem formulou a teoria do Big Bang, que o conceito de ato puro foi desenvolvido por um frade tomista a partir da filosofia aristotélica, que Gregor Mendel, pai da genética moderna, era um monge, e que Roger Bacon, franciscano, revolucionou os estudos de ótica e matemática. A fé não foi inimiga da razão, ela foi muitas vezes o seu berço. O maior impulso de ateísmo, na verdade, nasce da decepção moral, da dificuldade de enxergar Deus num mundo repleto de contradições e hipocrisia. É a ferida causada de ver tantos que falam o nome de Deus, mas vivem em negação prática de tudo que o pregam. Como eu havia dito antes, vivemos em uma sociedade onde muitos dizem o que devemos fazer, mas não vivem conforme o que exigem dos outros. E nesse cenário é muito mais fácil enxergar os que caem no pecado do que aqueles que vencem o pecado. A dúvida sobre Deus, portanto, muitas vezes não brota do intelecto, mas do coração machucado, que olha para o mundo e pergunta: se Deus existe, onde está o reflexo dele nas pessoas que dizem crer? E essa pergunta há de ser respondida pela igreja. Olhe para os santos, homens, mulheres e crianças que se tornaram mártires. São Maximiliano Kolbe, por exemplo, se entregou em um campo de concentração para salvar um pai de família. Santa Giana Barretta teve um amor mais belo que alguém há de ter, aquele que lembra a Sagrada Virgem. Ela amou tanto seu filho que negou tratar o câncer, pois isso colocaria fim na vida de seu filho. São Damião pegou lepra e, em vez de se isolar, ele usou da sua doença a fim de ficar em meio aos leprosos e cuidar deles. São João Gabriel protegeu os cristãos na China. Santa Martires, São Lourenço, São Tarcísio, são tantos exemplos de cristão que eu posso lhe dar que simplesmente me faltará voz. E essas pessoas há de se utilizarem de um título chamado Persona Christi, a pessoa de Cristo. Aqueles que, assim como São Paulo, podem dizer: não é Paulo que vive aqui, é sim Cristo que vive em mim. O mito de Sísifo pode e deve ser aplicado àquele jovem ateu mencionado no início do vídeo. Às vezes viver parece mesmo um absurdo. Parece absurdo imaginar que em meio a tanto mal, alguém morreu por amor. Ele não vê sentido, e talvez realmente não haja sentido viver em um mundo tão quebrado, tão podre, mas é justamente nesse absurdo que Cristo entra. Enfim, eu só tenho a agradecer. O número de inscritos que a gente atingiu nos últimos dias foi simplesmente gigantesco, e foi totalmente de uma forma inesperada. Eu fico imensamente feliz, e de verdade grato a vocês e a Deus. Se quiserem conversar comigo ou mandar alguma mensagem, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo na descrição. Eu confesso que não sou muito de usar rede social, mas tá lá, caso queiram me encontrar. Que Cristo abençoe cada um de vocês, e até a próxima.